Antes de começar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da República e aqui assim à Casa o facto de me terem convidado. É sempre um prazer virmos falar na casa mais importante. Não sei se já alguma vez cá tinham estado. É a primeira. Alguém já tinha estado aqui no Palácio de Belém? Uma, duas, três. Três pessoas, 4, 5, 6. Ok, 6, 10% da assistência. Portanto, é sempre muito bom. Eu venho-vos falar um bocadinho de ciência, da ciência que eu tenho feito nos últimos anos e também vos trouxe um bocadinho do laboratório para vocês verem. Tenho aqui algumas experiências que depois no final, se estiverem interessados, podem ver, até podem fazer, se quiserem, algumas coisas relacionadas com a área do papel. Não sei se sabem, mas esta iniciativa dos cientistas no Palácio de Belém é a primeira edição. Portanto, penso que esta é a quinta. É o quinto cientista que vem falar aqui assim ao Palácio de Belém, portanto para alunos de escolas do ensino secundário, como é o vosso caso, e o tema para esta primeira edição é papel da ciência da sustentabilidade no nosso planeta. Isto, por acaso, tem muito a ver exatamente com o tipo de investigação que eu tenho feito nos últimos tempos. Portanto, vou-vos falar um bocadinho de materiais, de tecnologias, mas acima de tudo de materiais sustentáveis e de tecnologias amigas do ambiente. Eu vou-vos pedir desculpa, mas eu penso que a linguagem da ciência hoje em dia é a língua inglesa. Eu tenho todos os meus acetatos escritos em inglês, mas têm poucas palavras e penso que estes termos técnicos vocês também estão a par. Portanto, eu não vou fazer uma apresentação muito científica, vou falar em termos gerais, porque vocês são do 10º e do 11º ano, ainda não chegaram à universidade, portanto, parte destes conceitos não têm que saber, não se aflijam. Mas vai estar em inglês. No final, caso tenham interesse, eu vou-vos disponibilizar o meu e-mail e se quiserem ter acesso a este PowerPoint, poderão tê-lo acesso que eu depois disponibilizo num site do Google Drive ou do Office 365, ok? Portanto, intitulei Eletrónica Verde, exatamente porque nós trabalhamos na área do papel. Uma tecnologia para um futuro sustentável. Portanto, este é o tipo de apresentação que eu vos vou fazer hoje. Só para falar um bocadinho, eu sou professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, no Departamento de Ciências Humanidades, que fica ali situada no Monte da Caparica. Nós temos uma estratégia no laboratório. Qualquer laboratório de investigação tem que ter targets, tem que ter metas e tem também que ter uma estratégia. A nossa estratégia é a 2 níveis. Como nós trabalhamos na área dos materiais, tentamos utilizar materiais abundantes na natureza, exatamente porque o preço dessa aplicação baseada nesse material vai ser acessível a todos, ou pelo menos à maioria das pessoas. Materiais não tóxicos, também não trabalhamos com esse tipo de materiais. E depois, como temos que processar os materiais para fazer, seja um circuito integrado, seja um teste de diagnóstico para a diabetes ou um outro dispositivo, nós tentamos sempre utilizar tecnologias, porque temos que processar os materiais, é como fazer um bolo. Vocês, para fazer um bolo, têm o açúcar, os ovos e a farinha. São os materiais. E depois tem uma tecnologia, que é uma batedeira, o micro-ondas, forno, etc. Portanto, nós temos que transformar esses materiais num determinado produto, que é o bolo que vocês depois no fim vão comer. Nós tentamos sempre que essas tecnologias sejam também simples, económicas e com baixos processos energéticos, ou seja, as temperaturas que nós utilizamos são sempre temperaturas baixas e, no ideal, temperatura ambiente. Bom, isto são as áreas que nós temos no laboratório. Hoje só vos vou falar da área da eletrónica de papel, mas nós temos outras áreas no laboratório. Trabalhamos na área da eletrónica transparente. Não sei se já ouviram falar aqui há uns tempos. Portanto, a nova geração destes mostradores, que hoje em dia é baseada em cristal líquido, que são os LCDs, vai passar a OLED. E para os OLEDs, vocês vão ter que ter outro tipo de transistores baseados noutros materiais. Nós temos várias patentes com a Samsung, na Coreia do Sul, exatamente porque desenvolvemos aqui no laboratório materiais, ou fizemos transistores transparentes, por exemplo, à base destes produtos. Cremes tipo pó de talco, que é usado nos bebés, ou que é usado, por exemplo, nos halibutes. Tudo isto é à base de um material que é o óxido de zinco. E nós usamos isto, por incrível que pareça, para fazer eletrónica e transparente. Pronto, eu depois já vou falar um bocadinho mais à frente. Trabalhamos também na área do papel eletrónico, é aquilo que eu vos vou falar hoje. Em dispositivos eletroquímicos, biosensores, também vou falar um bocadinho, testes de diagnóstico, seja para a tuberculose, seja para a detecção do nível de glucose no sangue e plasmónica. Portanto, isto são as várias áreas de investigação.
Em termos de laboratórios, nós somos basicamente engenheiros, precisamos de fazer coisas, precisamos de ter laboratórios bem equipados, com sistemas, com equipamentos perfeitamente atualizados e state of the art, e temos isso, portanto, temos tido, ao longo destes anos, portanto, temos-nos candidatado a projetos, nomeadamente projetos europeus, porque parte, sei lá, 90% daquilo que vocês vão ver aqui é custeado através de projetos europeus, não é custeado pelo Orçamento do Estado, portanto, são verbas competitivas. Portanto, temos toda uma panóplia não só de caracterizar os materiais, de produzir os materiais, produzir os dispositivos e caracterizar os dispositivos. Portanto, temos também um laboratório que não é muito comum, mesmo no mundo, existir. Eu costumo dizer que nós começamos no A e acabamos no Z. Exatamente, porque conseguimos fazer tudo. Eu quero inovar quero fazer qualquer coisa, imaginem que eu quero otimizar este material que é utilizado aqui neste produto, ou a eletrónica. Eu tenho capacidade de mexer nos materiais, inovar na área dos materiais e inovar na parte do produto. Portanto, isso também é uma vantagem grande que nós temos. Daí também o grande número de projetos que nós temos com a indústria. Alguns dos equipamentos, aliás, tudo isto que eu vos estou a mostrar, portanto, falei aqui com o vosso professor da escola, que já visitou a nossa faculdade, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, mas, portanto, nós fazemos todos os anos a Expo FCT, em que fechamos a universidade, abrimos os laboratórios e recebemos cerca de 5.000 alunos que vão visitar os laboratórios e, portanto, estão desde já todos convidados a, se quiserem, fazer uma visita aos nossos laboratórios e verem estas coisas in loco. Temos um laboratório que é único numa universidade portuguesa, que é um laboratório de nanofabricação. Nós trabalhamos na área das nanotecnologias e os materiais à nanoscala têm propriedades completamente diferentes dos mesmos materiais à macroescala. Isto que está aqui parece sangue, mas não é. Isto é uma solução aquosa, é água com nanopartículas de ouro. É vermelha, mas o ouro é amarelo. Isto é o ouro à nanoscala. Portanto, o mesmo material, ouro, à nanoscala, tem propriedades completamente diferentes do mesmo material à macroescala. Portanto, nós temos agora um mundo enorme relativamente às nanotecnologias, onde podemos explorar materiais que já existem, que nós conhecemos, mas como têm uma dimensão muito pequenina, nós podemos otimizar produtos e ter novas aplicações. Portanto, isto é um laboratório de nanofabricação, em que nós conseguimos, não só é um microscópio eletrónico de varrimento, também com o feixe de íons, em que nós podemos fazer nanotransistores, caracterizar nanotransistores, e foi adquirido exatamente através de uma bolsa que eu ganhei há uns anos do European Research Council. Isto é o nosso laboratório de microeletrónica. Nós, como trabalhamos com coisas muito pequeninas na área da microeletrónica, nanoeletrónica, circuitos integrados, qualquer poeira que exista é maior que o meu transistor. Portanto, nós temos que ter laboratórios muito limpos, com a temperatura controlada, com a umidade relativa também controlada, exatamente porque os materiais, com variações de temperatura, eles dilatam. Então, à nanoscala, dilatam muito mais, em termos proporcionais, do que à macroescala. Pronto, isto é aquilo que eu vos vou falar, portanto, uma pequena introdução porque é que vou falar do papel. Depois, algumas propriedades da celulose, portanto, que é a base do papel. Algumas aplicações desenvolvidas no nosso laboratório, que é o CENIMAT, o Centro de Investigação de Materiais, algumas conclusões e umas perspectivas futuras. Então, nós precisamos de uma alternativa à eletrónica. E porquê? Porquê é que nós trabalhamos nestas coisas? Porquê é que começámos a trabalhar em materiais alternativos, ao silício, até mesmo estes óxidos de zinco baseados em outros materiais? Porquê? Não sei se sabem, mas isto é aquilo que nós hoje em dia fazemos. Hoje em dia há um grande problema a nível mundial, isto é um problema de todos, não é só de alguns países, é um problema global do mundo inteiro, em que nós trabalhamos com esta eletrónica toda, mas todos estes sistemas de eletrónica não são possíveis, eles até podiam ser reciclados, mas o custo era tão elevado que não compensa. E então nós produzimos aquilo que se chama o high-tech trash. Portanto, há muito high-tech, mas vai para o lixo, porque não pode ser reciclado. Então, o que é que se anda a fazer com estas coisas? Acham que isto é reciclar? Isto que eu vos estou a mostrar existe, é aquilo que é feito hoje em dia. Isto é a seleção destes tipos de lixos? Não é. Não é isto que nós queremos de certeza absoluta. Isto é aquilo que nós fazemos. Penso que nenhum de vocês já deve utilizar estes telemóveis. Portanto, isto já são telemóveis quase do século passado. Mas não há forma de os reciclar. Portanto, estamos a fazer este high-tech trash
E para onde é que vai este high-tech trash? Portanto, isto é aquilo que acontece. Isto aqui representa as rotas internacionais exatamente relacionadas com o envio deste lixo eletrónico e aquilo que nós estamos a fazer, nós todos, como mundo, não estamos a resolver este problema, mas estamos a deslocalizar, a exportar este problema para outros países, nomeadamente países em África, Índia e China. Portanto, isto não é solução. É evidente que isto que eu vos estou a falar hoje aqui na área da eletrónica de papel não é solução para estes problemas todos, por amor de Deus, mas é um pequeno contributo e também para vos alertar que realmente há soluções e há possibilidade, mesmo a nível da investigação e da ciência, de nós tentarmos minimizar ou melhorar um bocadinho este problema, ou reduzir este problema. Um outro problema que nós temos hoje em dia no mundo é o lixo marinho. Penso que até já devem ter ouvido falar, ainda há pouco tempo apareceu uma notícia no Público em que foram analisados. Foi analisado sal de vários produtores e detectou-se no sal microplásticos. Nós andamos a comer isso tudo. O problema não é comer o plástico, é que o plástico funciona como uma esponja e nos oceanos vai capturando, vai absorvendo os metais pesados e nós depois ingerimos o plástico e os metais pesados. Nós, quando estamos a comer um peixe grelhado, não estamos a avaliar a quantidade de plástico que está no peixe, mas se calhar está lá. Porque os oceanos estão a ficar poluídos de plásticos. Isto é um problema gravíssimo, porque depois estes plásticos não se degradam, ficam lá, não se sabe até quando. Aqui mais casos, portanto, e há o número de países que faz este tipo de poluição até está mais ou menos identificado, e isto são as zonas, depois em função das correntes, portanto, estão a ver, isto é um problema global, mesmo havendo 5 países que são os mais poluidores do planeta, em termos de correntes, portanto, nós temos o equivalente a áreas, sei lá, imensas áreas extremamente elevadas, com este plástico e com este lixo marinho que não sai, que fica por ali. Penso que já devem ter visto também devem ter visto isto em algumas reportagens televisivas. Então, porquê que nós estamos na área da eletrónica do papel? Porquê? Isto também já não é novo. Em 1968, um grupo de investigadores nos Estados Unidos tentou fazer transistores em papel. Só que na altura, 68, não havia ainda mostradores, portanto a eletrónica não estava muito desenvolvida, portanto a ideia ficou mais ou menos na gaveta. Mas, portanto, aquilo que eu vos estou a mostrar até não é uma coisa muito, muito nova, até já tinha sido pensada por alguns investigadores. Eu penso que vocês se devem lembrar, ou devem saber, a que é que reporta estes filmes, mas por vezes nós, os cientistas, somos inspirados nos filmes de ficção científica. Reparem, o Júlio Verne, quando escreveu aqueles livros fabulosos, nada daquela tecnologia existia. Ele morreu sem ficar a saber que era possível um homem, por exemplo, ir à Lua, porque a tecnologia não existia na altura. Mas, de qualquer das maneiras, foram pessoas fabulosas, foram visionários e conseguiram imaginar. É evidente que aqui o filme do Harry Potter, onde vocês têm um jornal com ecrãs, etc., nada disto nesta altura existia. Mas hoje em dia é possível de existir, baseado em papel. Isto também só para vos mostrar que, por vezes, a ficção científica também é muito importante para o desenvolvimento da própria investigação. Bom, nós começámos e escolhemos o facto de trabalhar com papel porque o papel é um material abundante. Como eu vos disse no início, nós tentamos, sempre que possível, trabalhar com materiais abundantes na natureza, não tóxicos e amigos do ambiente. O papel ou a celulose, portanto, a sua origem é de uma fonte renovável, portanto, eu posso, de uma forma controlada e plantando árvores, eucaliptos, pinheiros, etc., e tenho sempre à minha disposição essa matéria-prima. E, portanto, a celulose tem um papel extremamente importante na nossa economia. Contudo, se nós olharmos para aquilo que tem acontecido hoje em dia na área do papel, nós hoje em dia cada vez temos mais equipamentos eletrónicos, temos os iPads, temos os e-books, portanto não utilizamos o papel tanto para livros, ou para revistas, ou mesmo para jornais. Hoje em dia a maioria, ou todas as edições, todos os jornais têm as suas edições eletrónicas, assim como as revistas. Então estamos a observar que há uma tendência em usar papel, por exemplo, mais para embalagens ou para outro tipo de aplicações, e por outro lado, parte desta indústria do papel está também a ser mudada da Europa para outros países, o que para a nossa economia, em termos europeus, também não é muito bom.
Daí que seja importante nós termos ideias e termos aplicações, podermos utilizar o papel em áreas não convencionais onde utilizamos o papel. Porque temos uma forte indústria papeleira instalada na Europa, a começar por Portugal. Nós temos uma excelente indústria que é a Navigator, portanto é uma das melhores indústrias na área do papel. Aliás, há uma fábrica em Setúbal, nós trabalhamos com eles. Acabámos ontem de submeter até um projeto com a Navigator para o governo português. Mas há que pensar em alternativas, porque a indústria existe, existem as pessoas, portanto temos é que utilizar esse material para outras aplicações. Portanto, a celulose, algumas características da celulose. Como eu já disse, nós gostamos de trabalhar com materiais amigos do ambiente e abundantes, portanto é o caso deste biopolímero. É um material flexível e não se parte. Para algumas aplicações, por exemplo, na área da eletrónica flexível, é muito importante termos materiais leves e flexíveis. Eu posso conformar, imaginem terem um rótulo numa garrafa de vinho em que conseguem saber qual é o estado do vinho, mais informação acerca do vinho, por exemplo. Portanto, materiais flexíveis. O seu custo é barato, é um material muito leve e para algumas aplicações o peso é muito importante, nomeadamente na área da eletrónica. A produção está bem estabelecida, portanto, não sei se têm ideia, mas se forem ali à fábrica da Navigator, a produção de papel, de rolo de papel, é feita a 100 km por hora. Portanto, a tecnologia está muito bem estabelecida e o material é de muito boa qualidade. O papel apresenta propriedades que para nós, do ponto de vista das propriedades elétricas, é muito interessante porque é um material isolante. Que eu saiba, os condutores elétricos não são feitos de celulose. São feitos de quê? Os cabos elétricos são feitos de quê? De cobre. Portanto, um cobre, um metal. Materiais condutores do ponto de vista elétrico. Portanto, é um material isolante. Mas eu, para fazer eletrónica, preciso de isolantes, de condutores e de semicondutores. Preciso dos três. O papel está em todo o lado. Reparem, se nós fizermos qualquer aplicação a uma tecnologia baseada na área do papel, é muito mais fácil desse produto chegar a um país menos desenvolvido, porque de certeza absoluta que mesmo nesses países há papel. Portanto, o papel está em todo o lado, está no mundo inteiro. E depois tem uma grande vantagem. Podemos reciclar este material. Mesmo a eletrónica que nós fazemos à base de papel, como os outros materiais condutores e semicondutores que utilizamos para fazer os circuitos integrados, é à base daqueles produtos que eu vos falei há bocadinho, à base de óxido de zinco. Isto tudo vai novamente para a pasta de papel e podemos fazer novamente eletrónica com material reciclado, sem problema nenhum. Bom, mas nós também temos sempre alternativas e gostamos de ter plano A, plano B e às vezes o plano C. Eu, se olhar para a celulose, e vocês sabem, portanto, a celulose é extraída a partir das árvores. Portanto, e basicamente as árvores que dão origem à celulose são os eucaliptos, uma parte também o pinheiro. Mas, contudo, se vocês olharem mesmo para a indústria do papel, eu preciso de esperar cerca de 4 a 5 anos que o eucalipto ou o pinheiro se desenvolva, para eu depois o poder cortar e extrair da madeira a celulose. Contudo, não sei se sabiam, mas no vinagre, o vinagre tem umas bactérias que não fazem mal nenhum. Aliás, nós tomamos vinagre e não nos acontece mal nenhum. E as bactérias também fazem na nossa celulose. É papel. Aliás, se vocês olharem para uma garrafa de vinagre, não o balsâmico é mais difícil porque é escuro, mas o vinagre normal de vinho, vocês, se não utilizarem o vinagre durante algum tempo, vão ver que há umas leias, umas peliculazinhas, até tem assim um aspecto, se eu olhar para a garrafa já não uso, porque está ali qualquer coisa que eu não sei o que é. Isso é nanocelulose. Portanto, o vinagre tem umas bactérias que se chamam Acetobacter, portanto, sabem que o vinagre é ácido acético, Acetobacter, e essas bactérias vão formando uma peliculazinha que é nanocelulose. E reparem, eu só tenho que esperar 2 a 3 dias, no meio de cultura adequado, para ter uma folha de papel da mesma espessura de uma folha de papel A4 que nós utilizamos para fazer uma fotocópia. Estão a ver? Depois, no fim, podem ver estas coisas. E aqui está a nossa bactéria. Portanto, ela não é verde, isto é porque eu sou do Sporting, mas é evidente que não tem cor, mas isto é uma imagem ao microscópio eletrónico. Portanto, está aqui a escala, 1 micrómetro. Bactéria é capaz de ter 1, 2, 3, em uns 5 micrómetros, entre 5 a 10 micrómetros de comprimento. Só para terem uma noção dos tamanhos, o nosso cabelo tem um diâmetro de 60, 50 micrómetros.
Portanto, a bactéria é 10 vezes mais curtinha. E o que é que ela faz? Portanto, isto são as fibras que ela vai... A bactéria funciona como uma nanoextrusora que vai excretando, através da sua membrana, estas fibras de nanocelulose e vai construindo uma rede tridimensional de nanocelulose. Daí que o papel seja transparente ou semi-transparente, ao contrário do papel normal que é branco, porque as fibras aqui são nanométricas e as fibras do papel são micrométricas. Exatamente como eu vos mostrei estas nanopartículas de ouro. Aqui é vermelho, temos ouro vermelho, esquisito. Porquê? Porque são nanopartículas de ouro. À escala nano, os materiais têm propriedades diferentes, seja do ponto de vista óptico, seja do ponto de vista elétrico, seja de outro tipo. E aqui está a membrana de celulose produzida pelas bactérias que nós todos temos em casa, ou os nossos pais têm em casa, dentro das garrafas de vinagre. Aqui uma imagem, isto aqui são imagens vistas ao microscópio eletrónico. Papel, celulose, papel normal, papel de fotocópia, estão a ver a escala 100 micrómetros, aqui 100 nanómetros. O micrómetro 10 a menos 6 do metro, o nanómetro 10 a menos 9 do metro. Aliás, para terem uma noção do que são as nano, nós são muitos zeros, portanto a nossa cabeça às vezes fica baralhada com tantos zeros. É muito simples, para terem a noção da escala nano, das nanotecnologias, dividam uma bola de ténis pelo diâmetro da Terra e têm 10 a menos 9. Portanto, estão a ver, a bola de ténis vocês conseguem ver, a Terra não conseguem ver, estamos cá. Mas, portanto, são essas as escalas. Portanto, o diâmetro de uma bola de ténis, dividido pelo diâmetro da Terra, dá exatamente 10 a menos 9. É a escala nano. Portanto, aqui outras propriedades que nós, entretanto, temos que estudar os materiais. Eles apresentam propriedades cristalinas, portanto, é evidente que todas estas propriedades estruturais são analisadas nos nossos laboratórios. Por exemplo, aqui as propriedades ópticas. O caso do papel. O papel normal é opaco, exatamente porque as fibras são micrométricas. O papel produzido pelas bactérias já é transparente, porque temos nanofibras de celulose. Agora só alguns exemplos. Portanto, nós trabalhamos, falei-vos um bocadinho dos materiais e agora vou-vos falar das aplicações. Para que é que nós, ou onde é que nós utilizamos estes materiais? Alguns dispositivos eletrónicos. O transistor de papel é mundialmente conhecido, foi descoberto, foi produzido por nós em 2008 pela primeira vez e nós trabalhamos às vezes um bocadinho contra a corrente. Não gostamos de trabalhar, se há muitos grupos de investigação a trabalhar numa área, nós deixamos. Portanto, preferimos escolher outros nichos, outras áreas onde nós eventualmente poderemos fazer a diferença. Então, como eu já vos disse também há bocadinho, nós estamos rodeados de e-coisas, é o e-paper, é o e-book, é o e-qualquer coisa, em que a tendência é substituir a celulose, o papel, por um equipamento eletrónico. Mas nós trabalhamos ao contrário. Nós não trabalhamos em e-paper, trabalhamos em paper-e, ou seja, mudamos o E da esquerda para a direita, porque continuamos a utilizar a celulose como material de eletrónica. É exatamente o oposto. Nós queremos trabalhar com celulose e não substituir o equipamento eletrónica por substituir a eletrónica convencional por eletrónica à base de papel. E os transistores, eu não vos vou amassar aqui com explicações muito científicas, mas um transistor é exatamente como um interruptor. É um on-off, liga, desliga. Portanto, ou deixa passar corrente ou não deixa passar corrente. Portanto, é muito simples. Eu costumo dizer, um transistor, isto é uma secção transversal do transistor, imaginemos que eu tenho aqui uma folha de papel, agarrei numa folha de papel e foi isso que nós fizemos. Numa folha de papel, construímos o transistor a partir do meio. Como eu já vos disse, o papel tem propriedades isolantes e eu, para fazer um transistor, tenho que ter materiais também isolantes. Então, comecei com o papel, que é o meu dielétrico, o meu material isolante. Numa das faces, coloquei o meu semicondutor, à base destes óxidos de zinco, dos alibutes dos pós-talcos. Do outro lado, um material condutor e fiz o transistor. Portanto, este material está isolado eletricamente deste outro, porque o papel não deixa passar corrente neste sentido. É um material isolante. E fiz o transistor. É tão simples como isto. E funcionou. Portanto, o primeiro transistor de papel. Isto só um exemplo, é uma curva semi-logarítmica, em que deste lado vocês têm a corrente em escala logarítmica, correntes muito pequeninas, 10 a menos 9,
ampere, etc. E depois, aqui está off, não funciona. Na região on, a corrente, estão a ver, são ordens de grandeza, portanto, muito elevada. Portanto, basicamente, aquilo que eu quero para estes transistores ou para estes interruptores é que a diferença, a razão entre a corrente no estado on e a corrente no estado off seja muito grande. Ordens de grandeza. E isto é o aspecto dos transistores, que eu também tenho aqui, vocês podem ver, um dos primeiros transistores que nós fizemos no laboratório. E depois, como as camadas de material são tão fininhas, são também de algumas dezenas de nanómetros, eu faço a eletrónica no papel, mas o papel continua a ter as suas propriedades de papel. Eu posso até escrever por cima dos circuitos integrados que fabriquei, sem problema nenhum. Portanto, não alterei. Aqui papel condutor, em que nós podemos colocar uns revestimentos similares a estes revestimentos que temos nas nossas lentes oftálmicas. Portanto, geralmente os óculos, nós já vimos mal. Agora não é vidro, portanto é um material, é um polímero, é um orgânico. Portanto, nós colocamos uns revestimentos de um lado e de outro, exatamente para diminuírem as perdas por reflexão, para que mais luz, nós já vimos um bocadinho mal, portanto eu não quero perder luz e quero que a luz chegue toda aqui assim ao olho. Portanto, estes revestimentos são exatamente iguais aos que nós usamos nestas áreas, só que nós juntamos mais uns elementos da tabela periódica para que estes materiais se mantenham transparentes, mas simultaneamente condutores. Isso é até a base da eletrónica transparente. Aliás, os técnicos, quando vêm à Essilor, ou quando vêm aqui a outras fábricas da indústria oftálmica, também nos visitam porque nós usamos as mesmas máquinas. Portanto, a Essilor, por exemplo, usa máquinas que nós usamos no nosso laboratório, nós para fazer transistores transparentes e eles para fazerem os revestimentos nos óculos que nós utilizamos. Aqui também um transistor feito nesta celulose bacteriana e funciona tudo. Aqui um corte transversal onde podem ver, portanto, eu cortei usando aquele microscópio que eu vos falei no início, portanto, eu posso utilizar um feixe de íons e cortar de forma muito precisa o material em termos, para ver exatamente a estrutura, e consigo ver aqui os materiais na secção transversal, mas nós não nos ficamos só pelos transistores de forma isolada, porque num circuito integrado ou num sistema qualquer, eu não tenho um transistor, eu tenho um circuito integrado. Como o nome indica, é a integração de vários componentes. Transistores, resistências, condensadores, tudo isso forma um circuito integrado e, no limite, aquilo que nós todos conhecemos, que é o microprocessador. Portanto, nós também fizemos isso. Aqui há alguns exemplos de circuitos integrados, aqui também em papel, portanto, nós quase que usamos isto. O nosso trabalho tem algumas coisas que são parecidas exatamente com a indústria do papel, porque nós queremos produzir em larga escala, portanto, naqueles rolos, nós podemos depois imprimir todos aqueles circuitos, portanto, de uma forma perfeitamente contínua. Portanto, isto são alguns protótipos que nós temos também no laboratório e que foram desenvolvidos no âmbito de projetos europeus que nós temos com outros parceiros. Bom, não nos ficamos só pelos transistores, pelos circuitos integrados, como a ideia é usar esta eletrónica, exatamente, por exemplo, em embalagens inteligentes. Vocês sabem que toda a eletrónica tem que ser alimentada. Então, nós temos que ir a umas baterias ou qualquer dispositivo que forneça energia para aquele transistor poder fazer a sua função. Então, também desenvolvemos células solares e fizemos uma coisa engraçada que foi, penso que conhecem, as embalagens de Tetra Pak, que são usadas, portanto, para sumos, para líquidos. O Tetra Pak, portanto, que é um cartão, numa das faces tem um revestimento de alumínio. Ora, alumínio é um material condutor, que eu utilizo como contacto elétrico na minha eletrónica. Então, nós partimos da Tetra Pak e o Tetra Pak já tem parte da minha célula fotovoltaica. Portanto, o alumínio é o contacto posterior, depositámos os semicondutores, o outro contacto e fizemos uma célula solar. Como era em Tetra Pak, até lhe chamámos de tetra solar. Portanto, é papel, mas fornece energia de uma forma autónoma. Aqui um exemplo, portanto, e funciona. Isto são as curvas características em que mostram o bom funcionamento destas células fotovoltaicas, que eu penso que vocês sabem, e hoje em dia temos várias, a nível nacional, várias estações, em que é um material, portanto, é um dispositivo que converte a energia solar e a transforma em energia elétrica. Em papel, também fizemos células solares em papel, porque está tudo relacionado com a área da celulose. E aqui também um exemplo da celulose bacteriana, portanto, até a celulose produzida pelas bactérias do vinagre,
portanto, até o material que essas bactérias produzem, nós o podemos utilizar para fazer células fotovoltaicas. Portanto, até é impressionante. Bom, trabalhamos também na área dos biosensores, portanto, ou testes de diagnóstico em papel. E hoje em dia, portanto, há algumas diretivas, nomeadamente a partir da Organização Mundial de Saúde, em que, em especial para países menos desenvolvidos, portanto, onde não há nada, há necessidade de ter testes simples, de baixo custo, exatamente de forma a que estes testes de diagnóstico, seja para a tuberculose, seja para a malária, seja para um outro tipo de biomarcador, consiga chegar exatamente porque o seu custo é baixo. E, por outro lado, se a sua interpretação, a interpretação do resultado, a sua manipulação não for muito complexa, nós não precisamos de ter pessoas muito treinadas ou muito especializadas nessa tecnologia. E, no fim, se isto tudo for em papel, não há problemas de contaminação, porque, no final, queimamos o papel arde, e não há problemas de contaminação. Aqui, só para terem uma ideia, portanto, costuma-se dizer que a indústria dos sensores, e cada vez mais, é uma indústria em forte desenvolvimento. Cerca de 90% dos sensores ou dos testes de diagnóstico que existem a nível comercial são para a diabetes, para detectar o nível de glicose, mas, contudo, portanto, há muito desenvolvimento, há muita investigação, porque hoje em dia cada vez temos mais uma medicina personalizada, cada vez vivemos mais tempo, e ainda bem, mas queremos viver com mais qualidade de vida e, para isso, precisamos de nos monitorar de uma forma mais autónoma. Isto aqui é só um exemplo, portanto, aqui mostra a evolução. Por exemplo, estes são os gráficos em que mostra que isto é em 2015 do lado esquerdo, em 2100, isto é uma estimativa, mas cada vez mais estas pirâmides estão a inverter-se um bocadinho, portanto, nós cada vez vivemos mais tempo, portanto, ainda bem. Portanto, podem ver que do lado em 2015 a mortalidade nos anos mais altos, portanto, é muito superior, portanto, há menos pessoas com mais idade, mas a tendência é que cada vez mais as pessoas, nós todos, possamos estar cá mais anos. E para isso tudo é necessário exatamente termos estes mecanismos e ter estes testes de diagnóstico que nos ajudam. Ora, nós trabalhávamos já na área do papel, por que não trabalhar também na área do papel para este tipo de biosensores, estes testes de diagnóstico? E foi isso que nós fizemos. E, como é em papel, nós chamamos Lab on Paper, porque a ideia, vocês já devem ter ouvido falar do Lab on Chip. Cada vez mais, nós quando vamos fazer análises, não necessitamos de tirar aquela quantidade toda de sangue. Portanto, os biomarcadores estão numa gota, eu não preciso ter tanta quantidade de sangue. Mas hoje em dia os equipamentos para fazer essas análises, portanto, precisam exatamente daquela quantidade de sangue. Mas se eu conseguir desenvolver chips pequeninos que me consigam detectar logo muitos biomarcadores, fazer muitas análises com uma menor quantidade de sangue, isso é muito melhor. Porque até, por vezes, com uma gota, eu posso ter muita informação, não preciso ter muita quantidade de sangue. Então, isso é o Lab on a Chip. Nós, como não é um chip de microeletrónica convencional, chamamos Lab on Paper, porque estamos a utilizar exatamente o papel como material que é usado nesses biosensores. Então, lá está, a técnica, isto é um ovo de Colombo. As novas máquinas de fotocopiar, neste caso da Xerox, por acaso não sei se são as máquinas que existem aqui na Presidência da República, mas nós, por acaso, já trabalhamos com a Xerox há muito tempo, mas ultimamente a Xerox, também por questões ambientais, substituiu aquilo que se chama o toner por um material que é cera, tal e qual, como um lápis de cera. Então, nós imprimimos os papéis, tudo aquilo que imprimimos, portanto, é cera. Portanto, a máquina derrete a cera, portanto, a cera derrete e nós temos exatamente tudo em cera. A cera derrete entre 80 e 120 graus. Nós imprimimos um determinado layout numa folha de papel e, a seguir, colocamos o papel num prato de aquecimento. Por exemplo, temos este layout, isto é papel, com um determinado layout em cera, colocamos o papel num prato de aquecimento e o que é que acontece? A cera difunde, porque o papel virou aquelas imagens de microscopia eletrónica, é uma rede tridimensional, o papel é muito poroso. A cera difunde até à outra face do papel e nós criamos no papel regiões, barreiras hidrofóbicas. O papel é hidrofílico, gosta de água, molha. A cera não gosta de água, não molha. Então nós temos canais, se eu colocar aqui um líquido, o líquido só vai andar nas zonas que eu defini.
Portanto, imaginem que eu tenho aqui uma gotinha de saliva, urina ou sangue. O sangue vai fluir para cada uma destas pontinhas do meu sensor, cada um deles vai detectar uma determinada coisa e eu tenho um teste, só com uma gotinha eu faço logo o teste. Então aqui nós temos um vídeo, só para verem, são sensores colorimétricos, são sensores tipo sensores testes de gravidez. Aqui o papel tem cera transparente. Eu coloquei aqui uma gota que tem glucose. Aqui nestas 3 pontinhas eu tenho enzimas que vão alterar o pH e aumentar a água oxigenada na reação, que faz com que apareça uma cor diferente. A intensidade da cor está relacionada com a concentração de glicose que eu tenho. Portanto, são testes colorimétricos de muito baixo custo e hoje em dia, com uma aplicação, uma app para um smartphone, tiramos uma fotografia, temos a reta de calibração e temos o teste feito. Portanto, e funcionam até muito melhores do que aquelas tirinhas que são usadas, que são à base de enzimas e com sensores eletroquímicos. Portanto, temos aqui também vários exemplos. Aliás, podem passar, portanto, tem aqui vários. Portanto, podem passar para ver. Depois aproveitamos a cera e imprimimos novamente, fazemos várias fotocópias com o mesmo papel e na parte de trás imprimimos tudo com cera e ficamos com o sensor encapsulado. Uma vez eu mostrei isto numa conferência nos Estados Unidos e o investigador veio-me perguntar onde é que podia comprar estes sensores. Estes não estão, somos nós que fazemos, ainda não estão à venda. Mas, portanto, são tecnologias muito acessíveis a qualquer pessoa e a um custo muito, muito reduzido. Reparem, nós estamos aqui a utilizar materiais e tecnologias que já existem e que foram desenvolvidas para uma determinada aplicação. E nós estamos a recuperar exatamente isso para aplicações completamente diferentes, sem perder qualidade. Aqui alguns exemplos. Portanto, estou aqui a ver que em função da cor, eu posso depois, através das retas de calibração, em função da cor, eu posso determinar qual é a concentração de glucose dos sensores. Aqui outros exemplos, isto são umas outras bactérias que também mudam de cor. Nós trabalhamos com materiais eletrocrómicos. Não sei se já repararam, mas há umas lentes que mudam, que ficam escuras com os ultravioletas. Portanto, são materiais fotocrómicos. Eu trabalho com materiais eletrocrómicos, quer dizer que o estímulo não é um fotão, é um eletrão, é um estímulo elétrico. E estas bactérias, também na presença de materiais eletrocrómicos, têm a capacidade de mudar de cor. Por exemplo, isto é um sensor em papel, em que eu tenho aqui óxido, um material eletrocrómico, que é o óxido de tungstênio, que na presença das bactérias, portanto, elas transferem eletrões e o material ficou azul. O padrão, o controle ficou branco. Portanto, outro exemplo de sensores de testes em papel que podem ser utilizados. Pronto, e para terminar, isto é basicamente o nosso sonho, é tentar desenvolver uma série de dispositivos, de sistemas à base de papel, portanto, desde memórias, desde baterias, desde mostradores, desde sensores de cor, células solares, circuitos eletrónicos, isso tudo na área utilizando o papel. Portanto, a custos muito mais baratos e mais. Vocês já devem ter ouvido falar numa coisa que está hoje muito na moda, que é a internet das coisas. Portanto, a internet das coisas vai permitir com que tudo fique ligado. Este quadro, portanto, aquilo que vocês fizerem. Mas para que todos estes objetos estejam ligados e eu os possa controlar, é necessário que haja ali um sensor, qualquer coisa que diga este quadro está aqui, tem estas características, etc. Para que isso aconteça, a eletrónica que eu vou ter que colocar ali tem que ser uma eletrónica muito barata. Eu não vou colocar ali um microprocessador, não faz sentido nenhum. Portanto, daí que haja muito desenvolvimento nestes materiais alternativos, exatamente porque eu posso usar uma impressora tipo uma inkjet. Nós podemos, por exemplo, estas nanopartículas de ouro. Assim como tenho estas nanopartículas de ouro, posso ter nanopartículas de óxido de zinco, de outro material, condutor, semicondutor. E imprimo. Tenho uma inkjet, portanto, eu imprimo a minha eletrónica completamente, sem problema nenhum. Portanto, é um custo muito barato. Pronto. Em termos de quais são os desafios, e nomeadamente as oportunidades que nós temos a nível mundial. E é para estas grandes áreas que nós, investigadores, trabalhamos. E todos, a nível mundial, trabalhamos. Saúde, especialmente porque a população é cada vez mais idosa. E há outros problemas que vêm daí e nós temos que ter isso em linha de conta. Água. Portanto, cada vez mais, em alguns casos não há,
e outros casos, portanto, não há água, mas não é água potável. Comida e a internet das coisas. Portanto, estes são os grandes desafios que nós enfrentamos hoje em dia e para os quais nós trabalhamos. Como vos disse, nós utilizamos o papel não só como uma aplicação completamente disruptiva, coisas completamente diferentes, mas também podemos utilizar o papel ou utilizar o papel já em aplicações que existem e otimizar essas próprias aplicações utilizando, por exemplo, a celulose ou a nanocelulose. É evidente que isto é um grupo grande, portanto eu dou um bocadinho a cara pelo grupo. O grupo já tem mais de 20 anos, mas se repararem, eles estão-se a rir, mas não é para a fotografia, é porque estão mesmo contentes com aquilo que fazem e gostam daquilo que estão a fazer. É isso que nós também queremos. Portanto, nestas áreas e em qualquer profissão, acima de tudo, nós temos que ter paixão, temos que gostar muito daquilo que fazemos, porque se gostarmos daquilo que fazemos, é evidente que o produto, o resultado que sai é do melhor que pode existir. E também temos outra frase, portanto, temos outro lema no laboratório, que é o seguinte: If you want to go fast, go alone, mas se quer chegar longe, vai acompanhado. Portanto, nós gostamos de ir acompanhados e trabalhar em equipa, é fundamental. Vocês, portanto, em qualquer profissão, o trabalho em equipa é fundamental. Portanto, não queiram trabalhar sozinhos, portanto, tentem sempre trabalhar em equipas. É evidente que, para além das pessoas, nós precisamos também ter projetos para fazer estas coisas todas. E temos tido alguma sorte ao longo dos anos, não só a nível dos financiamentos nacionais, que são sempre poucos, mas temos tido muito apoio a nível da Comissão Europeia. Portanto, temos tido sorte e algum trabalho também. E só para terem uma ideia, portanto, há umas bolsas muito grandes que se chamam bolsas milionárias, que são dadas a investigadores, que são as ERCs, do European Research Council. Eu tive uma há uns anos e neste momento tenho 3 colegas do meu grupo com 3 bolsas. Portanto, não há nenhum grupo com a nossa dimensão a nível nacional que tenha no seu laboratório 4 ERCs. Portanto, isso mostra um bocadinho também a qualidade e o trabalho. Aliás, já o Ronaldo, portanto, não é só ter, tem que se trabalhar muito. Não é só ter ideias, temos que concretizar as ideias e temos que trabalhar muito. Mesmo o Ronaldo, por muito talento que tenha, ele treina mais que os colegas. Portanto, o trabalho é muito importante. E pronto, nós o ano passado fomos, eu e o meu colega Rodrigo Martins, fomos selecionados. Ficámos na shortlist dos 3 inventores europeus, que por acaso a edição se realizou aqui em Lisboa. Nós não ganhámos, mas acho que só ficar na shortlist de 3 a nível europeu já foi um prémio muito grande. Eu tenho só no fim um vídeo que tem 2 minutos, mas costuma-se dizer que uma palavra vale mais que uma imagem. Desculpem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E um vídeo vale mais que 1000 imagens. Portanto, eu tenho aqui um pequeno vídeo que foi feito na altura desse prémio. Conventional electronics, we are facing a huge problem since we are producing electronic waste and we are exporting this problem to other parts of the earth. Either for producing or for recycling silicon, we have to use a very high temperature, above 1000 degrees. We invent a paper transistor made with and on paper. My first reaction was, it will not burn. I like very much to use already available materials
Pronto, e estou disponível para alguma questão. Para além do convite que já vos fiz para irem visitar estes laboratórios, porque uma coisa é ver estas coisas, mas outra coisa é ver in situ. Portanto, alguma questão que tenham, por favor, disponham ao Sr. Presidente. Alguma questão? Então, como é que se vai fazer a passagem da investigação para o desenvolvimento em tantas possíveis aplicações? Já está a ser feita em fases diferentes, há empresas interessadas, empresas internacionais. Quanto tempo? Como é? na área da eletrónica transparente, nós trabalhamos com a Samsung e temos patentes com eles. Portanto, a nova geração de mostradores vai utilizar um bocadinho da tecnologia desenvolvida aqui por nós. Esse já está mais ou menos a andar e tudo o que é mostradores está localizado em Coreia, China e uma pequena parte nos Estados Unidos. A área do papel é disruptiva, mas nós já tivemos vários projetos e estamos a ter com indústrias internacionais e temos neste momento um grande projeto com a Navigator. Portanto, na área da embalagem inteligente, a própria Navigator e as empresas de papel estão a ver que continuar a fazer papel de fotocópia vai morrer daqui a uns anos. Portanto, ainda não está, mas a tendência é eles próprios, as grandes empresas fazem esses estudos. Portanto, há que diversificar o produto, não só papel de fotocópia, mas papel tecido e embalagens, porque cada vez mais, como eu referi, nós temos um problema que é o lixo marinho, das embalagens em material de plástico. Há a possibilidade de substituir parte dessas embalagens por embalagens de papel, porque há vários tipos de papel, mas incorporar uma série de sensores e informação nas próprias embalagens. Por exemplo, eu hoje em dia compro uma embalagem, um alimento qualquer, tem o prazo de validade. O que é que me garante que aquela data, até àquela data o alimento está em condições de ser consumido? Uma data, mas não sabemos se há lá bactérias ou há lá outra coisa. Portanto, todas estas tecnologias, eu posso incorporar sensores que me dizem em tempo real se realmente o alimento está em condições de ser utilizado. Outra aplicação, na Finlândia, geralmente são países, portanto, os países nórdicos têm muita floresta, portanto, têm muita matéria-prima à base de madeira e têm uma grande atividade na área do papel. Como o papel de fotocópia convencional está a diminuir, eles estão a apostar muito na embalagem. Por exemplo, hoje em dia, na Finlândia, há medicamentos, embalagens de medicamentos, em que eu controlo eletronicamente especialmente para pessoas com mais idade, se tomaram um medicamento a tempo ou não. Se não tomaram, há um sinal que vai para o telemóvel, há um alarme que diz que tem que tomar um medicamento. Portanto, há um conjunto enorme de aplicações, algumas já estão em fase de comercialização e outras estão e muitas outras virão. Outra pergunta, não se importam, não? Fala-nos um bocadinho de si. Como é que decidiu ser cientista? Como é que foi o percurso? Como é? Pois, já percebi que é a equipa. Sim, claro, sem dúvida. Mas como tem sido? Como começou? Porque estamos a falar para gente nova. Como claro, é que começou? Eu nunca fiz grandes planos a longo prazo na minha vida. Portanto, acho que as coisas na minha vida foram acontecendo quase de uma forma natural. Mas havia uma coisa que eu quando tinha a vossa idade, eu sabia que queria fazer coisas, ou seja, eu queria ser engenheira. Eu sou engenheira de formação e gosto de fazer coisas e desmontar coisas e fazer produtos. Dá-me muito mais prazer eu fazer um transistor, ou fazer um sensor, ou fazer um circuito integrado, do que descobrir como é que funciona qualquer coisa. Mas ainda bem que é assim, porque nós precisamos das duas áreas. Portanto, eu sabia que queria ser engenheira. Na altura portanto, eu nasci em Almada, fiz toda a minha parte escolar na margem sul. Quando chegou a altura de eu ingressar na universidade, por acaso, a Faculdade de Ciência e Tecnologia tinha acabado de se instalar no Monte da Caparica, com as engenharias, engenharia de materiais, estas engenharias mais novas. Portanto,
houve engenharia informática, engenharia do ambiente, engenharia de materiais. A minha universidade, portanto, foi pioneira nessas áreas. Hoje em dia estão em todas. E nós, entretanto, também copiámos as outras todas. Copiámos as tradicionais e as outras copiaram as nossas que eram mais novas. Portanto, isto tendo-se instalado ali a 10 km da zona onde eu morava para a faculdade, na área das engenharias, acho que foi assim uma coisa muito... Portanto, do ponto de vista logístico, foi excelente. E eu entrei para a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Portanto, no 4º ano fui convidada, portanto, temos que trabalhar, as minhas notas eram boas, e fui convidada para ser monitora logo no 3º ou no 4º ano. E, entretanto, para trabalhar num grupo de investigação. Ainda estava a estudar, porque nós, na universidade, como sabem, os professores, para além de lecionarem, fazem investigação. Fui convidada para ingressar num grupo de investigação e eu, a partir daí, adorei. Portanto, o contactar, fazer coisas no laboratório, mexer, fazer, criar, portanto, eu adorei. E é uma paixão que eu tenho desde aí. Portanto, a partir daí, depois fiz o meu mestrado, fiz o doutoramento, fiquei na universidade e lá estou. E o meu percurso foi sempre assim, mas não foi nada que tenha sido muito planeado. Portanto, eu sou engenheira, gosto. Aliás, é engraçado porque nós, às vezes vocês ouvem dizer, nos laboratórios de investigação, há uma palavra que é eureka. Nós não usamos nada disso. No meu laboratório, a palavra é funciona. Porque temos qualquer coisa que funciona. Funciona, é o nosso grito. É o nosso grito de guerra. Mas foi assim, foi um percurso normal, mas com muito trabalho e, acima de tudo, é preciso gostar do que fazemos. E eu sempre tive uma máxima também. Eu não tenho nem preconceito, e vocês também, ninguém deve ter, nem preconceitos de inferioridade, nem de superioridade. E eu não tenho. Os eletrões portugueses são iguais aos eletrões japoneses ou aos eletrões americanos. Portanto, se os americanos conseguem fazer, porquê é que nós não conseguimos? Por amor de Deus. Nós temos sucessos tão bons no futebol e noutras áreas, e na investigação também. Portanto, nós, se os outros conseguem, nós, por vezes, demora mais um bocadinho. Temos que trabalhar mais. Paciência. Agora são vocês. Está aqui uma questão. Aqui. Sim, sim. Não sei se há um microfone pela... Fala alto. Quanto tempo é... Ai, meu Deus. Quanto tempo é que acha que é necessário para o Lab on Paper ser viável para a comunidade? Temos 2 laboratórios neste momento interessados. Só que, geralmente, estas coisas mais bio têm que ser validadas. E têm, por exemplo, eu se fizer um transistor, o transistor funciona menos bem. Ou melhor, não vai fazer mal a ninguém. O sensor não pode funcionar mal nem menos mal, porque pode dar um valor errado do meu nível de glicose ou do biomarcador que eu estou a detectar. E, geralmente, tudo o que é para a área da saúde requer um processo mais longo de validação. Neste momento, nós estamos a trabalhar com 2 laboratórios que acharam a ideia genial. Há um que está a ser patenteado e eu penso que até é capaz de ser mais fácil transpor estes testes de diagnóstico para o mercado do que, se calhar, até a outra eletrónica. Obrigada. Eu gostava de saber se já tentou trabalhar ou se já pensou em trabalhar noutro material sem ser a celulose. Sim, então estes óxidos todos, o óxido de zinco, estes óxidos que existem por aí, portanto, sim. Mas trabalhamos com muitos materiais. A celulose, gostamos dela porque é um material, é um biomaterial, portanto, a fonte é uma fonte renovável, portanto, e tem aplicações. Aliás, o papel já existe há mais de 2000 anos. Eu não sei se há um outro material que nós utilizemos hoje em dia que já foi inventado há tantos anos. E tem propriedades fabulosas que nunca ninguém ainda se lembrou de explorar. Portanto, o papel é um material espetacular. Eu acho que ainda vai ter muito futuro, pelo menos para os próximos 2000. A turma 10º B selecionou algumas perguntas que, se não se importasse, gostaríamos Não, com todo o prazer. questionar, Se eu souber. dos quais eu vou referir uma. Qual considera, de tudo o que nos apresentou hoje, e qual considera ser a sua maior contribuição a nível nacional? A nível nacional. Em termos da área de investigação, quer dizer, a parte da eletrónica do papel foi um contributo grande porque fomos os primeiros no mundo. Portanto, e isso a história não se apaga.
Portanto, o primeiro transistor de papel a ser feito no mundo foi feito aqui, num laboratório em Portugal. É português, tem a marca portuguesa. Talvez essa porque foi mais nossa. As outras, por vezes, são otimizações, mas uma coisa tão inovadora como a área da eletrónica de papel talvez tenha sido aquela que eu mais gostei, porque realmente nunca ninguém tinha feito. Nem o japonês, nem o americano se tinha lembrado de fazer uma coisa desta. Muito obrigado. Qual a maior dificuldade que já enfrentou na sua carreira inteira? A maior dificuldade... não, quer dizer, há dificuldades... Eu também sou muito otimista. Aliás, eu tenho também... Aliás, vocês são alunos, vão daqui por 2, 3 anos vão chegar à universidade. Eu também tenho já muitos alunos que passaram por mim, outros estão a fazer doutoramento. Os meus alunos só entram, passam a porta do meu gabinete se tiverem uma solução. Eles, se tiverem um problema, não entram. Portanto, eles têm que resolver os problemas e têm que chegar com outras soluções. As dificuldades, têm surgido várias dificuldades, mas como há sempre soluções para as dificuldades, portanto, não... Temos tido algumas, mas são todas ultrapassáveis, ou foram ultrapassadas com sucesso. E aquelas com menos sucesso nós não falamos. Não, há muita coisa, mas eu não vou falar, quer dizer, não vou falar de financiamentos, projetos, está fora de questão. Se nós tivermos muita vontade, muita persistência, conseguimos. Portanto, não temos é que lutar. E não podemos nunca desistir. Isso nunca. Se vocês acreditarem numa coisa, têm que ir até ao fim. Não desistam. Mesmo que hajam vozes à volta a dizer, não ouviram ali há bocadinho. Por exemplo, eu quando fiz o doutoramento, eu tive uma ideia. E eu portanto, eu na altura estava ali na faculdade e havia uma empresa de defesa que era a EID, agora já não existe, que fazia, portanto, desenvolvia uns sensores para o exército. E em vez de... Portanto, tinham uns arneses e tinham aqui uns detectores de infravermelho. E depois, nas espingardas, em vez de utilizarem balas, a espingarda estava equipada com um laser de infravermelho e podia-se ver se acertava no soldado, etc., até ver a pontaria, etc. E eu sempre tive a ideia de, como eu venho da engenharia, de fazer qualquer coisa que tivesse... Eu queria fazer uma tese de doutoramento que não ficasse na gaveta, ou que não desse origem a uns papers científicos. Queria fazer qualquer coisa que pudesse ser usada ou pela indústria portuguesa ou por uma indústria que tivesse uma aplicabilidade. Então fui bater à porta da EID e eles disseram-me, olha, que realmente o que nós gostávamos de ter era um sensor de grande área que detectasse o feixe de infravermelho. Portanto, na carreira de tiro, quando se está a fazer o disparo, em vez de disparar com a arma, eu tenho o laser, tenho o alvo e a minha mira, na parte de trás, eu tinha um sensor de posição, desenvolvido por nós. Portanto, o meu doutoramento foi à base dessas coisas. Aliás, até fomos financiados com um projeto muito grande da NATO. Mas quando eu tive a ideia e disse, vamos fazer isto, o meu supervisor até me disse, isso não funciona. É o melhor que me podem dizer. Porque eu aí vou mesmo fazer. E, portanto, nunca desistam, mesmo que uma pessoa, até com mais experiência que a vossa, vos diga, se calhar não funciona, se calhar não vale a pena. Portanto, mas não desistam. É a mensagem que eu também vos quero deixar. A bactéria de vinagre na produção de folhas de papel é um processo com que podemos contar para o fabrico de papel no futuro em fins que não sejam unicamente laboratoriais? Em termos de custo, a indústria do papel, como está tão bem estabelecida no mundo, acaba por ser economicamente barata. Portanto, hoje em dia, o papel produzido pelas bactérias é um bocadinho mais caro. Mas, por exemplo, se não falarmos na área do papel de fotocópia, por exemplo, a nanocelulose tem propriedades bactericidas. Por exemplo, é utilizada, por exemplo, em queimados. Exatamente, porque a pele, uma pessoa quando tem uma queimadura, a pele tem que estar hidratada. Se estiver hidratada é a zona ideal para as bactérias se desenvolverem. Mas se eu puser qualquer coisa, tipo um penso, um papel à base de nanocelulose, que tem propriedades bactericidas, essas bactérias não se desenvolvem e eu posso utilizar esses materiais, por exemplo, na área das queimaduras. A área da cosmética. Porquê? Porque a natureza é perfeita. E estas bactérias do vinagre produzem estas fibras de nanocelulose
praticamente com 100% de carbono e oxigênio, é só celulose. Não tem nada a ver com a celulose que nós obtemos a partir da madeira, porque a madeira tem vários constituintes, portanto a indústria, eu para extrair é um processo químico, portanto tenho que introduzir uma série de reações químicas e tudo isso vai incorporar no papel e na celulose que nós utilizamos alguns contaminantes, que para a área da saúde não são bons, como é evidente. Portanto, para já, usar papel produzido pelas bactérias para papel de fotocópia não é economicamente viável. Mas outras aplicações, medicina, cosmética, hoje em dia, tratamentos, etc., portanto, está a ser muito utilizado exatamente pelas suas propriedades a nível de pureza. Portanto, é um biomaterial, portanto, é biocompatível, mas para outras aplicações, eventualmente, há agora que explorar. Foi como as nanopartículas de ouro. As nanopartículas de ouro são vermelhas, o ouro é amarelo. Portanto, há que explorar a uma outra escala as propriedades destes materiais. E depois, no fim, podem ver aqui, que eu tinha algumas experiências, se quiserem ver como é que funcionam. Gostava? Ah, claro, claro. Claro. Preciso me... Tá. É mais complicado. Não seja por isso. Eu estava a ouvi-la, estava encantada com o que estava a ouvir. E se pensar, por exemplo, só no transistor de papel, será que... Claro que tem consciência, não é? Foi uma coisa estrondosa. Em termos de impactos na vida das pessoas, eu acho que qualquer cientista, e sobretudo a senhora com a obra feita, consegue mudar a vida das pessoas. Tem consciência disso a larga escala. É claro que, para já, para fins importantes, positivos, mas depois também há aqueles fins mais perversos, não é? Que às vezes não são possíveis de controlar. Eu estava aqui a ouvi-la e a pensar, será que na FCT também fazem os estudos de aqueles mais visionários, de ficção, e tentar perceber até que ponto existem impactos futuros na nossa sociedade, no ponto de vista mais humano? Sim, então, se calhar não na minha FCT, mas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova. Portanto, aí de certeza, portanto, não é tanto a minha área, mas é uma área mais das ciências sociais, de certeza que esses estudos são feitos e podemos prever quais os impactos futuros que estas tecnologias têm. Mas eu acredito que é evidente, como disse, há sempre o branco e o preto. A bomba nuclear estava a ser investigada, não era para ser uma bomba. Portanto, foi uma má aplicação de uma experiência, de uma investigação científica. Isto é como qualquer coisa. A internet, tudo isto é muito bonito, mas depois também temos os vírus, temos uma série de problemas. A tecnologia, quando é desenvolvida, é sempre para causas nobres e é para nos ajudar, a sociedade, os cidadãos, mas há sempre quem a utilize para fins que não devia, mas isso. Temos que estar um bocadinho à frente para poder combater, temos que estar sempre, se estivermos sempre à frente, aí talvez consigamos evitar certos problemas. Já agora, eu dizia isto só porque me assusta um bocadinho a evolução tão rápida a que nos estamos a ser sujeitos, quanto mais não seja pela eletrónica, não é? Pelas comunicações em geral. Tudo começa a ser muito mais virtual e a nossa sociedade tem de se adaptar. Eles já não são do tempo, mas eu ainda nasci e não havia computadores. Portanto, vocês nasceram já com computadores, já com telemóveis. Portanto, mas aí, nós, a geração com mais idade, realmente, num espaço daqui por muitos anos, nós vamos ver que aqui num espaço muito pequenino, se compararmos isto tudo, realmente houve um desenvolvimento brutal. Mas eu acredito que o balanço é positivo. Portanto, o balanço é positivo, porque mesmo na área da medicina, portanto, é evidente que também há coisas menos boas, mas se fizermos um balanço geral, portanto, é muito melhor. Portanto, é muito melhor nós darmos um recado, termos o telemóvel à mão, irmos de um sítio para o outro, viajarmos de avião, estarmos... Não, é positivo. É positivo, muito positivo. Eu prefiro viver nesta era, agora. E estou feliz por viver. E por presenciar, porque às vezes é mais difícil. Portanto, eu até acabo por ter... Nós acabamos por ter tido sorte porque acabamos por passar uma época sem tecnologia, ou com menos tecnologia, muita tecnologia, e vamos ver o que é que aí vem. Eu quero ver. Olá. Olá. Durante a sua apresentação referiu que um dos principais, não eram objetivos, mas o que lhe chamou a atenção foi
a poluição eletrónica que existe à volta do mundo. Com a substituição através destes materiais de papel, vai substituir vários aparelhos eletrónicos e vai criar talvez mais lixo eletrónico. Tem alguma ideia de como contornar esse Não, os meus problema? não dão origem a lixo eletrónico. Mas vai substituir, vai substituir aparelhos, e esses aparelhos que vão ser substituídos vão deixar de ser usados em larga escala. E pronto. Não todos. Portanto, eu, como disse ali no filme, a ideia, eu não posso fazer um microprocessador à base de papel, porque ele funciona muito pior. Portanto, depende da aplicação, mas há hoje em dia aplicações que eu posso substituir com estas eletrónicas que se degradam e que não poluem relativamente às outras, mas não é a solução para todos os males do mundo. A ideia aqui é um bocadinho, e no fundo a evolução, nós todos, é step by step, portanto, cada um de nós. Eu agora, eu estive a falar para 60 pessoas, eu consegui mudar um bocadinho a vossa capacidade de pensar ou a vossa percepção do mundo de 60 pessoas, um bocadinho. Portanto, se nós conseguimos fazer essa mudança a nível internacional e para novas aplicações que estejam a surgir, todos estes problemas ambientais, de sustentabilidade dos materiais, é que se nós usarmos, um exemplo, se usarmos até os metais à escala que estamos a usar, a Terra não tem minério suficiente, porque os materiais, as jazidas de metais são finitas, não são infinitas. Portanto, eu se não reciclar mais, se não utilizar materiais alternativos, esses estudos estão feitos e estão perfeitamente... Eu não tenho esses dados, por exemplo, agora comigo, mas nós não podemos estar a utilizar o ferro, o alumínio, o cobre, à velocidade que estamos a usar hoje em dia, porque depois daqui por 30 anos não há. E depois? Portanto, temos que ter esta consciencialização e tentar pensar em materiais alternativos, reciclar mais, reutilizar. Daí também se falar muito na economia circular, cada vez usarmos mais aquilo que produzimos, o lixo que fazemos, etc. Então não tenham vergonha, se tiverem mais alguma questão. E dão-me ideias, ao fazer essas perguntas eu estou a ficar cheia de ideias para desenvolver novas coisas. Eu tenho uma pergunta. Os seus materiais vão ser recicláveis, mas, por exemplo, quando nós temos uma embalagem de leite que bebemos de manhã e essa embalagem tem essa tecnologia e está programada para ter essa tecnologia, como é que nós depois, ao reciclá-la, essa embalagem pode ser reutilizada? Tem que ser reprogramada outra vez? Pois, aquilo é tudo desfeito, só que os materiais que nós usamos é este óxido de zinco, são estes materiais que não têm problemas, como o silício e como os metais. Isto não há problema nenhum. Depois é tudo reciclado. Aliás, quando apareceu, e teve algum mediatismo, o transistor de papel, eu recebi vários e-mails dos verdes, a dizer, as florestas, agora o que é que vai acontecer? Eletrónica em papel. Eu disse, não há problema nenhum. Para já, a escala é muito mais pequena. E, por outro lado, eu posso reciclar. Nós fizemos isso com papel reciclado, que se vende. Nós fizemos transistores e eletrónica com papel reciclado. E como os materiais que nós usamos são à base do óxido de zinco, o tal protetor, com o componente do protetor solar, dos alibuts, etc., nós podemos depois colocar novamente aquela eletrónica, fazer mais pasta de papel e fazer mais papel reciclado, que não há problema. Portanto, temos o ciclo fechado. Está aqui uma aluna envergonhada, que não sabe se vai fazer a pergunta ou não. Está indecisa, mas faz. Qual dos seus trabalhos deixou portas abertas para outros trabalhos? Acho que todos. Porque todos estes trabalhos, nós na investigação temos os nossos outputs, temos que publicar, fazer artigos científicos, os trabalhos não ficam fechados na gaveta, não. Fazemos artigos científicos que são divulgados em termos internacionais. E assim como nós somos inspirados ou evitamos erros ao ler trabalhos publicados de outros cientistas, os nossos também leem e se inspiram. Portanto, é um processo global em termos científicos. Outra pergunta. Há bocado disse que sempre teve interesse em fazer coisas. Foi sempre esse o seu interesse? Ou, por exemplo, como nós temos um hobby,
quando, por exemplo, o futebol, os rapazes, ou um desporto, ou a música. Qual é o meu hobby? Sempre teve esse Sim, interesse. gosto. Adoro cozinhar. Talvez. É um dos meus hobbies, a sério. Dá-me muito prazer. Em especial cozinhar, não para mim sozinha, isso não tem piada nenhuma. Portanto, para mim até... Mas quando tenho a família, gosto imenso de cozinhar e a sério, dá-me prazer. Portanto, é um dos meus hobbies preferidos. E como viajo muito, por vezes gosto de estar um bocadinho em casa, junto da família, porque passo a vida a viajar. E talvez porque podemos inventar muito na cozinha. Eu gosto de seguir uma receita, mas fazemos sempre coisas diferentes. Portanto, e aquilo sai bem, geralmente sai bem. Então, afinal há muitas questões. Acho que todos ficámos a saber e a perceber que o quão promissor são todos estes projetos e a utilização deles no futuro. Diria que é um desejo ou um sonho seu ver ainda na sociedade daqui, digamos, a médio prazo ou a curto prazo, todos estes materiais serem utilizados na sociedade atual e a sua... Isso é o meu grande sonho, exatamente. O nosso contributo é exatamente para vocês, é para a sociedade. Nós fazemos coisas para que o cidadão, no limite, tenha mais conforto na sua vida, tenha mais saúde, etc, etc. Portanto, isso é o sonho de qualquer cientista, é ver passar para a sociedade aquilo que fez. Isso é o nosso sonho, em todas as ciências, como é evidente. Aliás, eu não vos disse, mas mesmo na área do papel, nós temos agora um projeto grande, cerca de 1 milhão de euros, que já é um valor, com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, para além das moedas, não faz as notas são feitas noutra empresa, mas faz muitos documentos de segurança. E vem-nos bater à porta, e nós temos 2 projetos neste momento a correr. Temos um contrato com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, lá está, é qualquer coisa que já está a passar, nós não temos capacidade de fazer em larga escala, porque nós somos um laboratório de investigação, mas a Imprensa Nacional Casa da Moeda é uma empresa. Nós estamos neste momento a desenvolver com eles uns nanomarcadores de segurança, umas tintas de segurança e um outro projeto que se chama papel secreto. Exatamente, neste momento. Portanto, não é só a empresas internacionais, mas a própria indústria e as empresas nacionais, portanto, nestas áreas, portanto, e é muito bom, porque também não é muito comum, especialmente em Portugal, as empresas trabalharem com os centros de investigação, porque, como sabem, a maioria das empresas a nível nacional são pequenas e médias empresas, não têm capacidade de investigação, nem por vezes meios, mas há que fazer, porque a inovação parte daí. Se as empresas se querem manter ativas e competitivas, têm que ter inovação. E a melhor forma é juntarem-se a centros de investigação. Aliás, eu também não vos disse, mas só para vocês terem uma ideia. Aquele microscópio eletrónico que eu vos disse, que permite eu ver coisas muito pequeninas e fazer nanotransistores à nanoscala, no outro dia eu recebi um e-mail de uma empresa na Trofa, uma empresa portuguesa, que faz a montagem de um módulo do airbag para um modelo da BMW. E estavam com um problema porque naquele modelo do BMW, mesmo sem colisão, os airbags abriam. A empresa, portanto, era alemã, enviava as peças para a empresa portuguesa montar e os alemães disseram logo: a empresa portuguesa está a montar o módulo de forma errada. E a empresa aqui em Portugal achava que não, estava a seguir o protocolo e estava a fazer tudo bem. Eu até não trabalho muito em metais, nem nessa área, nem na indústria automóvel, muito embora hoje em dia as áreas científicas cada vez estão um bocadinho mais ligadas. Mas enviaram um e-mail a perguntar se nós podíamos ver no nosso microscópio, ou podíamos tentar ver o que é que se passava com uma peça, a peça que partia e o airbag abria, e a peça boa que não partia. Eu disse-lhe: bom, envia-me as 2 peças metálicas, a má e a boa, e nós vamos tentar analisar e ver o que é que se passa. A primeira coisa que nós fizemos foi, como aquilo é um aço é ferro com outros elementos de liga.
O que é que nós pensámos? A composição química do aço é diferente. Colocámos no microscópio, fizemos análise química e exatamente a mesma composição química. Mal. A composição química não é. Fomos analisar a microestrutura, porque estes materiais são policristalinos, têm a forma como os átomos se ligam é de uma determinada maneira, e isso dá origem depois a estruturas cristalográficas diferentes. Fomos analisar a microestrutura de um aço e do outro era completamente diferente, em termos de grãos, etc. Fizemos o relatório, até identificámos, porque aquilo é conhecido na área dos metais até como uma doença do aço. Fizemos o relatório em inglês, enviámos para a empresa na trofa, enviou para os alemães, sim senhora, tem razão. E o que é que se veio descobrir? A empresa alemã é muito conhecida, é a Thyssen. O que é que essa empresa estava a fazer? Estava a comprar o aço a uma empresa chinesa que estava a produzir o aço com a mesma composição química, mas o processo de fábrica era completamente diferente. E isso dava origem a propriedades diferentes, um partia, o outro não partia. Portanto, estão a ver coisas deste tipo. Portanto, daí que seja importante até estas ações para divulgar a ciência, desmistificar um bocadinho que às vezes se pensa, que nos laboratórios, pensava-se, agora já não se pensa tanto, que nos laboratórios de investigação pensamos em coisas que às vezes estão um bocadinho afastadas da realidade. Mentira. Nós trabalhamos com a sociedade, com problemas reais e atuais e podemos dar um contributo muito grande, não só a empresas nacionais como a empresas internacionais. Nós temos um leque, temos contratos diretos com a Merck, com a Samsung, etc., com empresas. Aliás, a primeira vez que nós fizemos o contrato com a Samsung, com os coreanos vieram a Portugal e disseram aos colegas, vamos a Portugal. E os colegas perguntaram, vão de férias e tal, vão a Portugal? Não, vamos a Portugal ver transistores. Estão a ver, ficaram admirados, porque realmente nós não somos conhecidos por fazer transistores. Mas nesta área em particular, na área da eletrónica transparente, na área da eletrónica de papel, nós somos muito conhecidos e qualquer empresa a nível internacional que queira desenvolver um produto nesta área, vem-nos bater à porta e nós gostamos, porque fica made in Portugal. Sim? Eu gostava de saber a sua opinião no facto de, às vezes, questões destas, como o do transistor de papel, têm um impacto à escala mundial, mas às vezes é desvalorizado para notícias que podem não ter tanta importância. E gostava de saber qual era a sua opinião sobre isso e o que é que nós podemos fazer para, como alunos da área de ciências, motivar-nos melhor para que isso aconteça. Dar importância a notícias menos boas, a melhor forma que nós temos é desvalorizá-las e nem ligarmos. Portanto, é a melhor coisa, porque quanto menos publicidade, melhor. Motivar as coisas boas, pronto, depende um bocado de vocês, quer dizer, e pensar sempre um bocadinho positivo e pensar que somos capazes. Portanto, como eu já disse no início, se há um colega num outro sítio que consegue, vocês também conseguem. Portanto, isso depende um bocadinho de vocês e do espírito, ter um espírito positivo, empreendedor e capaz. Então, nós não temos um Ronaldo. E somos 10 milhões. Quer dizer, portanto, e temos mais coisas. Portanto, há que pensar nas coisas boas. E se ele conseguiu, noutras áreas vocês também conseguem. Aliás, depende de cada um de nós. Sim. O mundo nano foi reconhecido e é muito recente ainda. E é uma porta que se abriu há pouco tempo e que está a ser bastante estudada atualmente. Acha que o mundo nano pode ser o futuro da ciência que todos nós hoje conhecemos? Não todo, mas parte. Porque os micro e os macro também são precisos. Nós somos macro, não somos nano. Mas realmente as nanotecnologias vieram revolucionar, não só em termos das eletrónicas, das velocidades dos próprios computadores, mas em especial na medicina. Porquê? O tamanho das bactérias é micrométrico, mas o tamanho dos vírus é nanométrico. Vocês imaginem que estávamos que os animais falavam, só para vos dar duas escalas. Vocês acham que se uma formiga falar, o elefante ouve? São escalas diferentes, um é macro, o outro é quase nano. Portanto, nós com as nanotecnologias, como temos capacidade de sintetizar nanopartículas,
funcionalizá-las com determinadas proteínas que podem ir agarrar um vírus ou ir agarrar uma célula cancerígena, por exemplo, na área da medicina, a nanotecnologia já está a ter um papel fenomenal. Exatamente porque trabalhamos a uma escala, à mesma escala das células e à mesma escala dos vírus, que de outra forma era muito difícil, e exatamente nanoscopicamente. Nós podemos, por exemplo, imaginemos, esta não é a minha área, mas nós temos umas nanopartículas de ouro, como aquelas que estão ali. Eu posso funcionalizá-las com uma proteína que se vai ligar, imaginemos, a uma célula cancerígena. Elas podem rodear essa célula e depois podem asfixiá-la e depois por outras formas, mas em vez de estar, por exemplo, a fazer um tratamento de quimioterapia, em que é perfeitamente genérico, eu estou a matar células más e células boas, com as nanotecnologias eu tenho tratamentos direcionados e com um efeito perverso muito menor, porque eu só estou a atingir as células que eu pretendo. Portanto, aí vai ter um impacto muito maior, como eu já vos disse. Eu posso fazer um transistor. Os transistores, coitados, não fazem mal, mas se calhar um biomaterial ou qualquer coisa que eu coloque dentro do meu organismo, eu tenho que ter a certeza que não me vai fazer mal. Sim. No final da sua apresentação, falou em várias aplicações do seu projeto, incluindo a alimentação. Eu gostava de saber de que formas é que o seu projeto pode ser aplicado à alimentação. É só na parte das embalagens e nas validades ou há mais outro projeto? Não, por exemplo, fazer o tracking. Hoje em dia, como é que eu faço, como é que eu sei que uma embalagem que eu estou a enviar de Lisboa para Seul, em que sítios é que está via uma transportadora rápida? Hoje em dia é por um código de barras, mas eu posso ter mesmo um circuito integrado, eu posso ter lá um chipzinho que me vai dizendo exatamente onde é que a embalagem está, mesmo sem haver necessidade de o operador ir lá com o leitor e ter que ler o leitor de barras. Em termos de logística, no outro dia nós tivemos um desafio do Ministério da Justiça. A Ministra da Justiça veio falar connosco porque tem um problema, por exemplo, os tribunais. Estão a ver os milhões de processos, de papéis. E o papel, hoje em dia, ainda é prova documental. Tem que ser guardado e não pode ser destruído. Por muitos vídeos que existam, discos duros, a prova documental é em papel. E há um problema, por exemplo, nos tribunais nacionais e se calhar nos outros, que é localizar, às vezes, os documentos, ou quando se levam aquelas carrinhas e carrinhas cheias de processos para um julgamento. Portanto, se esses documentos tiverem uma eletrónica de baixo custo associada, é muito mais fácil, é tipo um GPS. Eu sei exatamente onde é que está aquela pasta e sei, ou num supermercado, ou numa empresa de distribuição. Portanto, as aplicações são imensas. Essas ainda não existem. É um problema, por exemplo, que existe neste momento nos tribunais. Há soluções, só que é muito caro, não compensa. Portanto, nós temos soluções, mas não compensa. Mas se existirem soluções que são economicamente viáveis, é evidente que o problema fica resolvido. Obrigada. Também ouvi. É. Sim, sim. E falou da importância da utilização dessas aplicações. Estes testezinhos. Diga mais um bocadinho. Pronto. Nós, como eu vos mostrei, aliás, até posso mostrar aqui, sensor de pH. Nós fizemos uns sensores, aliás, isto é papel, sensores de glucose. São esses também. Nós, na área dos testes diagnósticos, portanto, a área bio não é propriamente a minha área. E nós, quando queremos trabalhar na área das bios, eu vou ter com quem sabe. Eu quis montar um laboratório de biosensores, havia um excelente laboratório na Universidade de Cambridge, eu fui lá com os meus colegas, os meus alunos de doutoramento, ver o que era e replicámos esse laboratório cá em Portugal. Nos sensores da diabetes, da glucose, geralmente a quantidade é elevada, porque infelizmente quem tem diabetes tem muito açúcar no sangue. Portanto, do ponto de vista de detecção, até é fácil, porque a quantidade é grande. Eu, se por exemplo, estiver à procura de um cancro precoce, o número de células que existem é muito pouquinho, é muito pequenino. Eu tenho que ter sensores muito sensíveis, com alguma complexidade para poderem detectar. No caso da diabetes é o oposto, porque infelizmente a quantidade de açúcar é grande. Portanto, é uma área boa para desenvolver sensores, porque eles funcionam sempre.
Então nós lembramos, e trabalhando na área do papel e em sensores de diagnóstico, de começar por essa área. Para já, porque é mais fácil em termos de detecção, ou seja, como o sensor é muito simples, é pela cor, não há eletrónica nenhuma, eles são autossustentáveis. Atualmente os que existem são aquelas tirinhas, que temos que pôr uma gotinha de sangue, colocar numa máquina, a máquina que tem que ter baterias, tem aquele sensor, portanto tem aquela eletrónica. Com este nada disso é necessário. Este teste é 100 vezes mais barato que os testes convencionais. 100 vezes. Nós, neste momento, estamos a trabalhar até com o Instituto, a Associação de Diabetes Portuguesa, que acho que foi uma das primeiras a ser constituída na Europa, exatamente porque agora o que nos está a faltar são testes, é a validação, são testes reais. Porque uma coisa é estarmos no laboratório com glicose artificial sintetizada, com os interferentes que existem no sangue, e fazer esses testes todos. Ainda ontem houve um aluno meu de biomédica que defendeu a tese de mestrado exatamente nesta área. Só que agora temos que ir para ir para um laboratório onde existam amostras reais, em que nós usamos em simultâneo este sensor de papel, a técnica convencional e fazemos a validação. Estamos a muito pouco de poder ter estes sensores muito mais baratos, no fim queima-se, não há problema nenhum e é um custo muito mais reduzido. Portanto, os diabéticos, neste momento, até é gratuito para eles, mas o Estado paga, nós todos pagamos, portanto há um custo. E como eu já vos disse, é 100 vezes mais barato utilizando esta tecnologia. E temos um aluno, por exemplo, da área informática, que está a desenvolver uma aplicação para telemóvel que, há uma curva de calibração, tendo em conta a intensidade da cor e os RGBs, o telemóvel tira a fotografia e diz logo, tem não sei quantos miligramas por litro. Portanto, lá está, nós estamos a trabalhar também com a informática, com outras áreas e gostamos.